Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir mais uma vez o nosso tema, o texto onde está o nosso tema, segundo o livro de Reis, capítulo 4. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer o irmão Washington, que nos convidou ontem para trazer a palavra, a meditação da palavra do Senhor nessa noite. Os irmãos que estão nas suas casas, Deus abençoe as suas vidas. Fiquei feliz porque eu estou vendo aqui uns novos componentes na equipe de louvor. Que coisa boa, né? Hoje estou enganado. Eu vi dois diferentes aqui que eu não via cantando. Isso é bom, irmãos. A gente tem que trabalhar para o reino, né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler apenas o versículo 2, né? Vamos ler todos o versículo 2. Vamos lá, 1, 2, 3. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Os irmãos podem sentar. O presbítero Orson já fez a oração. Nós cremos na presença de Deus neste lugar, que Deus está conosco, que o Senhor está recebendo o nosso culto, a nossa adoração. Então, toda a reverência, como já foi dito aqui pelo evangelista Marcos, toda a reverência, todo o louvor, toda a honra e toda a glória seja sempre dada ao nome do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu gosto muito de, quando eu vou pregar, o Senhor me direciona para a palavra antes. Ainda que às vezes a gente faça um esboçozinho, quando Deus nos direciona, a coisa fica mais certa, a gente se sente mais seguro um pouco de que Deus está no negócio. E acerca dessa palavra, o Senhor me acordou hoje umas 4 e pouco da manhã, e eu fui orar, e eu não sabia em que orar, e fiquei de joelho esperando alguma coisa, e aí depois Deus começou a nos direcionar para o que falar nessa noite. Eu queria compartilhar com os irmãos um pouco do que Deus colocou no meu coração, porque o assunto é extenso e a gente não vai conseguir falar tudo. Estou vendo ali o horário. Bom, vamos lá. Mas o que for falado vai servir para nos edificar. Amém? Os irmãos crê? Glórias a Deus. Irmãos, o tema que foi escolhido, que nós estamos trabalhando esse mês, ele vai dizer o seguinte: tem que ter azeite, né? E se a gente for olhar a palavra de Deus, a Bíblia por completo, a gente vai ver que Deus, na palavra dele, ele usa muito simbolismos. Deus usa muitas figuras que nós estamos acostumados aqui nessa terra para nos ensinar as coisas espirituais. Deus pega, melhor dizendo, as coisas que nós usualmente vivenciamos para nos ensinar aquilo que nós vemos. Coisas visíveis nos ensinam coisas invisíveis, coisas naturais, Deus usa para nos ensinar as coisas sobrenaturais. E, por exemplo, eu coloquei aqui, Lucas, lá no capítulo 9 de Lucas, Jesus ele vai dizer assim: se alguém quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz todos os dias e me siga, né? E venha após mim. Então, quando Jesus diz tomar a cruz, Jesus não está dizendo literalmente tomar a cruz, a gente pegar uma cruz todos os dias e andar com aquela cruz nas costas. Então, às vezes a coisa é literal e às vezes ela é simbolizada, ela é uma figura. Então, ali, por exemplo, nós sabemos que em Lucas, Jesus está falando sobre morte, né? Porque cruz é o símbolo da morte. Então, Jesus está dizendo: se você quer ser discípulo meu, você todo dia mate a velha natureza. Todo dia você tem que crucificar a velha carne, o velho homem, né? E todos os dias é literal. Todos os dias a gente tem que fazer isso para andar com Cristo. É uma exigência. O texto que nós lemos, quando nós falamos em azeite, é claro também que o azeite ele está simbolizando alguma coisa. Não é que a gente tem que ter azeite em casa, né? Bem básico que a gente está falando para os irmãos entenderem, né? Tem que ter azeite. E a gente vai lá no mercado, né? Comprar o azeitezinho, não é bem isso. Deus está querendo dizer alguma coisa. O Senhor quer nos ensinar algo, né? Então, na história dessa mulher, a gente tem que ver que Deus está querendo falar alguma coisa com a gente. Porque a Bíblia ela não é um livro de história que a gente lê e
o passado fica no passado, a gente aprende um fato, uma narrativa que ficou no passado e ficou por isso mesmo. Não, a Bíblia ela é um livro vivo, ela é um livro de histórias, de relatos, de acontecimentos que o Senhor fez chegar até nós para algum proveito. É o que nós entendemos. Então, nós vamos pegar esse texto, né, e vamos ali, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, e eu acredito que seja por isso que Deus colocou muitas coisas em simbologias, para que quando nós lêssemos, nós fôssemos buscar o auxílio do Espírito Santo, para ele nos explicar o que é aquilo. Eu, por exemplo, uma vez, há muitos anos atrás, novinho na fé, eu comecei a ler o livro de Números, e aí eu me espantei, porque quando Moisés foi fazer o tabernáculo, ele pediu, ou as tribos se juntou, mas eu acredito que Moisés pediu que todas as tribos levassem ofertas para a construção do tabernáculo. E aí, quando eu fui ver, irmãos, depois os irmãos verão no livro de Números, eu não lembro mais a referência, mas bem no começo ali, o que uma tribo trouxe era exatamente o que a segunda tribo trouxe. E a terceira e a quarta até a 12ª. Era a mesma coisa, a mesma quantidade, os mesmos animais, os mesmos materiais. E eu li aquilo e eu me cansei. E eu falei, Senhor, e aí eu fui perguntar para o Espírito Santo de Deus. Né? Dá quase 80 versículos só falando sobre isso. O primeiro dia trouxe fulano, e o segundo dia, e o terceiro dia. E eu fui falar com o Senhor, eu falei, Deus, por que o Senhor não colocou assim? E a oferta das 12 tribos somaram tanto para o tabernáculo. Eu perguntei para Deus, porque tinha alguma coisa ali, né? E a primeira resposta que o Senhor deu para mim, meu filho, nada do que está escrito na minha palavra e do jeito que está escrito é em vão. E aí eu falei, olha. Aí a segunda coisa, no dia seguinte Deus falou, olha, o que eu quis, relatando cada um com as suas ofertas, é dizer que a oferta que se faz para mim, ela é individualizada, ela é registrada no nome de quem ofertou. E aí eu aprendi isso. Então hoje, eu queria dizer para os irmãos que o azeite, ele pode, e a gente pode trazer à luz da palavra, concordando com textos bíblicos, o azeite pode representar algumas coisas, né? Nós vamos ver, como o presbítero Washington leu, outra passagem de azeite, a gente vai ver no Novo, tanto no Velho Testamento, várias passagens sobre azeite. Só que o que o Senhor tocou no meu coração é trazer um significado para esse azeite. E aí tem que ter azeite, o tema da lição, né? Acostumado com a EBD nossa, tem que ter azeite, o tema do trabalho nosso. Eu queria trocar essa palavra azeite, que é um símbolo, para uma outra palavra, que seria fé. Tem que ter fé. Nós, como servos do Senhor, quando nós declaramos que somos dele, a coisa mais básica, mais fundamental nas nossas vidas é a fé. Então, para tudo, o começo de tudo, o fundamento de tudo, o alicerce de tudo, é a fé. Sem fé nós não seguimos, sem fé nós não vamos, sem fé nós não fazemos, sem fé nós não esperamos, sem fé nós não esforçamos, sem fé nós não recebemos. Então, irmãos, dos símbolos, ou um dos significados, ou uma das aplicações do azeite, ela seria, na minha visão, no que eu recebi e entendi do Senhor, é que nós temos que ter fé. Fé. Irmão, daí o que é fé? Vamos lá para o livro de Hebreus, quem quiser acompanhar, capítulo 11 do livro de Hebreus, uma das passagens mais conhecidas sobre a palavrinha fé. O autor do livro de Hebreus, ele começa falando no capítulo 10, ali por volta do versículo 19, ele começa falando sobre fé. E ele vai dizer algumas coisas, fala lá alguns relatos, algumas situações, e aí quando ele chega no início do capítulo 11, os irmãos sabem que antigamente a Bíblia não era dividida em capítulos e nem versículos, e ele resolve fazer um conceito, ele resolve dar um conceito de fé. É como se ele estivesse fazendo uma abordagem ali por alto, e ele foi vendo que a coisa foi ficando mais séria, e aí ele resolve falar assim, eu vou ter que conceituar a fé. E aí ele vai dizer o que é fé. Versículo 1, nós conhecemos isso de cor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam,
e a prova das coisas que não se veem. Então, nós temos que ter esse negocinho aqui, porque lá no versículo 6, ele vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé ela vai dizer que eu creio que Deus existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom. Bom, irmãos, e eu trouxe, eu coloquei aqui em algumas traduções. Por exemplo, existe uma tradução que ela vai dizer, se eu não me engano, é a King James. Ela vai dizer que a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Essa palavra fundamento no grego, ela significa que é algo que nos traz certeza concreta, confiança inabalável, tão firme que não deixa nenhum espaço para a mínima dúvida. É uma confiança concreta, uma firmeza tão inabalável, uma convicção tão firme que não deixa espaço nenhum para a dúvida. Isso é a fé. É eu crer. Mas para eu crer, tem algo que tem que me fazer crer. Aqui no primeiro versículo, uma das coisas que faz a gente crer é a vista. Os irmãos observam que ele vai falar sobre ver. Então, eu creio que isso aqui é um copo com água porque eu estou vendo. Eu creio. Só que a fé é um crer motivado por um outro fator que não é a minha visão. Essa é essa substância. Então, eu creio mesmo sem ver. E por que eu creio sem ver? O que me leva a crer sem eu ver? Os irmãos já pensaram nisso? Por que eu creio que existe um céu se eu nunca vi o céu? Por que eu creio que existe um inferno se eu nunca vi o inferno? Por que isso? O que me leva a ter essa certeza, essa convicção tão grande? E aí? Eu queria fazer uma didática com os irmãos. Vocês vão me ajudar. Presta atenção, hein? Os irmãos que estão em casa, aqui nós temos uma espécie de degrau. E eu vou pedir à igreja que me ajude. Eu vou fechar os meus olhos e eu vou andar em direção a esse degrau. E eu vou perguntar para vocês se eu posso dar um passo, vocês vão dizer se pode. Quando eu falar que não pode, quando eu não puder dar o passo, vocês falam não. Amém? Combinado? Isso é para a gente entender isso. Estou com os olhos fechados. Pode? Eu não estou vendo nada não, irmãos. Me ajuda. Pode? Pode? Ah, é. Pode? Não pode? Não pode, tem certeza? Ah, agora dá. Ainda deu. Pode agora? Não pode. Eu vou cair. Sabe o que é fé, irmãos? Por que eu não fui mais? Eu estava vendo? Por que eu acreditei que eu não podia ir mais? Porque alguém que está vendo me avisou para não ir mais. Fé é acreditar no que Deus está dizendo. Porque Deus está vendo, mas eu não estou vendo. Fé é acreditar no que Deus diz. Isso é fé. Eu não vou, eu não volto, eu não faço, eu deixo de fazer, porque Ele falou que eu não posso fazer, ou que eu devo fazer, seja o que for, Ele me deu uma instrução. Ele vê, e eu tenho que acreditar no que Deus está vendo e no que Ele está dizendo. Isso é fé. Os irmãos entenderam? Amém? Irmão, daí, e agora? E eu vou acreditar em quê? No que Ele falou. Aqui está registrado. Eu vou pegar a palavra de Deus e vou acreditar no que Ele disse. Tudo que Deus falou sobre Ele, que está aqui, é verdade. E é verdade eterna.
Tudo que Deus fala sobre o homem, e está escrito aqui, é verdade. Nós temos, por exemplo, hoje uma ideia de um homem autossuficiente. É mentira. Porque para respirar, para andar, para fazer qualquer coisa, o homem precisa de Deus. Então eu não vou confiar no que o mundo, no que a cultura diz, mas no que o Senhor diz na palavra dele. Porque os meus olhos não alcançam o entendimento do entendimento de Deus. Por isso que ele fala, os meus caminhos não são os vossos caminhos. E os meus pensamentos, em outro momento, não são os vossos pensamentos. Então, tudo que Deus falar sobre céu, sobre inferno, sobre pecado, é verdade. É verdade. E eu preciso crer nisso. Eu preciso ter fé nisso. O versículo 38 do capítulo 10, ele vai dizer o seguinte, que se eu creio, eu vou viver da fé. Antigamente, há muitos anos atrás, a gente tinha uma ideia que quando alguém falava assim, eu vivo pela fé, é porque ele não trabalhava. Não, irmãos, viver pela fé é eu pegar o que Deus diz e moldar a minha vida no que Deus disse. E isso é viver pela fé. Por exemplo, eu não dei um passo a mais porque os irmãos, antes de eu dar um outro que ainda daria para dar um passo menor, os irmãos falaram, não vai não, com cuidado comigo. E Deus também faz assim. Então eu vou pegar o que Deus diz e vou moldar a minha vida. Isso é viver pela fé. Eu vou dar um exemplo. Quando a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, eu não vou mentir, eu vou moldar a minha vida em falar a verdade para eu não perder a minha salvação, porque quem mente perde a salvação. Isso é viver pela fé. Eu me adequo a viver pela fé. Bom, e aí, irmãos? O autor ainda no versículo 39, ele vai dizer assim, completando no 38, ele vai dizer, olha, se alguém recuar ou deixar de crer, a minha alma não tem prazer nele. Mas aí Paulo, às vezes eu imagino que Paulo que escreveu Hebreus, pode não ter sido, eu gosto do que ele diz assim, ele dá uma palavra, é como se fosse na cara da dúvida, na cara da inconstância, talvez até na cara do adversário. Ele diz assim, mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Porque se eu creio, aleluia, eu estou caminhando para a eternidade com Cristo. Eu não vou recuar. E ele vai dizer, nós não recuamos. A palavra é não recuar, a palavra é continuar. Por isso que nós dizemos, é necessário ter fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, continuando, a gente ouve muito também, e é bom a gente diferenciar isso, algumas pessoas que não têm um relacionamento com Deus, mas diz assim, eu tenho fé que eu vou conseguir isso, que eu vou alcançar essa coisa, que eu vou chegar lá, eu tenho fé. Irmãos, isso não é fé, à luz da palavra. Isso é foco. Ele tem um foco. Ele vai estudar, ele vai trabalhar, ele vai se esforçar, seja para um emprego, seja para o que for. Isso é foco. Fé é acreditar dentro aqui da palavra de Deus. E a primeira atitude, eu queria dizer isso para os irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu tenho fé, eu tenho que ter atitude de fé. Os irmãos lembram que Tiago, ele diz assim, a fé sem obras é... Eu posso dizer que tenho fé, falar é muito fácil. Só que a minha fé, ela tem que vir acompanhada de obras, de atitudes. Eu não posso simplesmente declarar. Um dia desse eu cheguei lá em casa, reuni a família e falei assim, a gente se ama? Aí, num culto no lar que a gente faz, eu falei, a gente se ama? Aí, porque declarar é fácil. Eu peguei lá João 3,16 e disse assim, porque Deus amou o mundo, falado, né? E aí ele continua dizendo o que Deus fez, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Uma coisa é falar, e ela só é comprovada se tiver atitude.
se tiver obra, comprovando aquilo que se falou. Quando eu digo que eu tenho fé, eu tenho que ter obras que acompanham aquilo que eu estou declarando como fé. Se eu digo que eu creio na palavra que Deus nos deu, eu tenho que adequar, como já foi dito, a minha vida dentro daquela palavra. Se eu não fizer isso, é uma árvore sem frutos, que pelos frutos, né, a gente se conhece. Aliás, pela árvore, pelos frutos a gente se conhece a árvore. Então é assim que funciona. E Tiago vai dizer isso: a fé sem obras, ela é morta. E aí eu queria destacar algumas coisas aqui para os irmãos, e eu vivi isso esses dias, talvez eu chegue lá. Quais são as atitudes que alguém que diz que tem fé precisa ter? Não estamos falando mais de declarar, estamos falando de viver, porque o que nós lemos aqui é que o justo viverá da fé, ou pela fé. Não está dizendo o justo declarará que tem fé. Não, mas o justo moldará a sua vida de acordo com o que ele crê. E aí nós vamos ver qual é ou quais são algumas atitudes, não dá para falar tudo. Tem muito, a palavra fé, ou essa questão de fé, dá para a gente falar muita coisa. Por exemplo, Romanos capítulo 14, diz que nós devemos tolerar, ser pacientes, ajudar quem está fraco na fé. É o lógico. Quem está forte na fé ajuda quem está fraco, porque Deus quer salvar todo mundo. Mas não dá para falar tudo. Bom, a primeira coisa que eu queria destacar aqui nessa noite, irmãos, e a gente precisa ter fé. O azeite principal é fé. E a primeira atitude vai nos levar a um relacionamento sincero com Deus. Nós precisamos de um relacionamento sincero com Deus. Quando nós compreendemos quem Deus é, quando nós compreendemos o que Ele pode fazer, quando nós cremos nisso, de verdade, nós cremos quem Deus é e o que Ele pode fazer, tanto na questão de absolver, de justificar a gente, como também na questão de condenar. Quando nós cremos na onisciência, na onipotência de Deus, na onipresença, que Ele é de eternidade em eternidade, que o domínio, o reino dele não tem fim, é de eternidade em eternidade mesmo. Eu quero ter um relacionamento com Ele. É claro isso. Principalmente quando eu olho também para o que a Bíblia diz para mim. Então, a primeira atitude de quem tem fé é querer ter um relacionamento com Deus. E um relacionamento sincero, não fingido. Porque um relacionamento fingido, ele não é verdadeiro. Não vai resultar no propósito que a gente quer. Então a fé, ela vai me levar para um relacionamento verdadeiro. E eu acho engraçado eu falar essa noite com os irmãos sobre fé, porque essa manhã eu estava no círculo de oração. Não gosto muito de falar sobre o que a gente ora, mas é importante. E o Espírito Santo me levava a olhar para a minha fé. E eu estou pregando sobre fé, e eu pedi a Deus perdão pelas vezes que Deus me mostrava que eu fraquejava na minha fé. Porque qualquer sombra de dúvida demonstra que a nossa fé não está tão estruturada como deveria estar. E eu vou chegar lá mais na frente nesse ponto. Então, irmãos, é um relacionamento sincero. Às vezes ninguém vê, eu falo isso muito aqui. A grande esmagadora maioria dos nossos pecados e das nossas falhas, dos nossos erros, daquilo que mancha as nossas vestes, a esmagadora maioria das coisas que nós fazemos que aborrece a Deus, segundo a palavra, as pessoas não vê. Mas quando eu creio num Deus que está vendo isso, eu vou melhorar a cada dia e me esforçar no meu relacionamento com Ele. E eu preciso ter fé para isso. Eu preciso entender isso. A minha fé vai me levar a isso. Deus está vendo esse ato. Deus está vendo essa dúvida. Deus está vendo essa prática. Deus está vendo isso aqui. Lá em casa, a gente tem um cachorrinho e ele criou um jeito de todas as vezes que a gente vai sair, ele corre para debaixo do carro. E eu e minha esposa, a gente sabe que todas as vezes que eu pego ele para passear, eu pego a coleira e chamo ele para passear, e ele vem correndo. Então, eu e ela nos vimos, de vez em quando, chamando ele para passear, mas só para tirar ele debaixo do carro. E eu falei, não vamos fazer isso mais. Porque a gente não vai passear com ele.
está errado isso. E por que a gente se corrige nisso? Porque isso vai afetar o relacionamento daquele que eu estou pedindo para me salvar. Então, é um relacionamento baseado na sinceridade. Irmãos, não existe relacionamento baseado na desconfiança. Por isso que Deus diz, aquele que se aproxima de mim é necessário, aliás, aquele que se aproxima do Senhor é necessário que creia nele. Nós lemos aqui no versículo 3, é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, é um relacionamento na base da confiança, em saber quem Ele é, o que Ele pode fazer, quem eu sou, o quanto eu necessito dEle. Outra coisa, é que a fé vai me fazer crer que Ele está me assistindo, de fato, nas minhas angústias, nas minhas necessidades. Existem inúmeros relatos na Bíblia, o que nós lemos. O texto que nós lemos, ele vai dizer que uma mulher, ela creu que um homem de Deus recebeu a direção de Deus para operar um milagre na vida dela. E eu estava lendo, por outro motivo, eu estava lendo o livro A História dos Hebreus, e vai dizer que Eliseu não estava na casa dela. Ela foi atrás dele, né? Ela foi atrás dele, e lá onde ele estava, faz sentido que Eliseu não era de ir atrás, né? A gente lembra da história do rei, de Naamã. E aí Eliseu diz assim, vai, quando ele está falando assim, volte para sua casa e pegue vasilhas emprestadas. Então ela voltou, ela creu naquela palavra e ali ela recebeu o milagre. Ela creu. E a Bíblia vai dizer, inclusive o livro da História dos Hebreus, vai dizer que esse profeta que morreu, o esposo dessa mulher, era o profeta Obadias. É um livro que não é Bíblia, né? Mas a gente faz sentido até crer que pode ter sido mesmo lá no 1 Reis, capítulo 18. Então, a Bíblia ela é cheia de relatos. Então, eu tenho uma atitude de me relacionar com Deus, mas eu também tenho uma atitude maravilhosa e linda. O meu relacionamento, ele implica em renúncias. Mas a minha fé vai também me dar certeza de que Ele é o Deus provedor de todas as coisas na minha vida. Se eu me vejo em renúncia para agradá-lo, eu me vejo em honra, aleluias, para Ele ser o meu Deus de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aí nós vamos ver inúmeros casos. Por exemplo, eu destaquei aqui da mulher lá de Mateus capítulo 15, a mulher cananeia. Diz que ela vinha atrás de Jesus clamando pela filha dela. E eu já vi alguém pregando e dizendo que não era uma hora, não foi 1 hora nem 2 horas, não, foram dias. Jesus andando pela estrada e aquela mulher clamando, chegou ao ponto dos discípulos perderam a paciência. Senhor, despede essa mulher. E aí ela chegou, se humilhou, pediu, porque ela sabia, ela cria que Deus poderia fazer um milagre na vida dela. E aí quando o Senhor curou, o Senhor disse para ela bem assim, ó mulher, grande é a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu tenho um verdadeiro relacionamento, que a minha fé me levou com Deus, eu tenho renúncia, eu tenho sacrifício, eu tenho lágrimas. Claro que tem. Não é fácil renunciar, mas eu também tenho ganhos, porque eu tenho um Deus que é por mim em todas as situações, em todos os momentos, em tudo que eu fizer, aonde eu entrar, aonde eu sair nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não é assim que ele diz? Quando entrar, passares pelas águas, se entrar no fogo, se for assim, se for ali, o Senhor está contigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E a Bíblia diz que aqueles que é do Senhor, o maligno não toca. A minha fé vai me fazer crer nisso. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor.
Glória seja dada ao nome do Senhor, porque não somos dignos, não temos merecimento, mas Ele resolveu ser assim conosco. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Ele vai fazer por mim, Ele vai operar por mim. E antes de prosseguir, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. O que você já viu da parte de Deus? Os irmãos lembram do que eu fiz aqui? Você sabe por que eu fiz isso? Irmãos, posso dar o passo? Porque eu sei que vocês me amam. Tem umas pessoas aí que eu não tinha coragem de fazer isso não, irmão. Nem de fechar o olho perto, imagina, e deixar me guiar. Eu sei que vocês me amam. E a gente já tem um tempo de relacionamento. A minha pergunta é, o tempo de relacionamento que você tem com Deus, as experiências que você já teve com o Senhor, os milagres, as vezes que Deus já falou contigo, desenvolveu em você uma fé, desenvolveu em você uma confiança, de saber que Ele está cuidando da sua vida. Tem que ter fé. O azeite dessa noite na nossa vida é fé. Já desenvolveu em você essa confiança de dizer assim, o meu Deus vai me sustentar. O meu Deus vai me guiar. Eu gosto muito de um texto, eu acho que é Hebreus, que fala assim, que Abraão, ele ofereceu Isaac, sabendo que a promessa de Deus viria por Isaac, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Irmãos, Abraão ia sacrificar o filho dele, e já na esperança que Deus ia ressuscitá-lo, porque ele sabia que Deus era poderoso para isso. Porque Abraão tinha uma história com Deus, e nós aqui todos nessa noite creio que temos histórias com Deus para acreditar suficientemente, ter fé suficiente, irmãos, para olhar para as situações e dizer, o meu Deus está no controle disso. O meu Deus vai fazer algo. O meu Deus opera e age por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou falar aqui, porque a gente não tem tempo. Eu queria falar de outras coisas, eu quero terminar. Mas, irmão, se eu for contar aqui, a gente vai muito tarde do que eu já vivi com o Senhor. E do que eu já vivi, do que Deus já me livrou, do que Deus já me abasteceu. Às vezes eu olhava em casa, não tinha nada. Deus falou, liga lá no banco, lá no telebanco, lá. Antigamente não tinha aplicativo, né? Se fosse hoje, Deus falava assim, abre o aplicativo, né? E Deus liga lá no banco. Aí eu olhava lá, ué, de onde apareceu esse R$150? De onde veio? Quantas vezes isso aconteceu comigo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma vez eu estava dormindo e Deus me deu um sonho de que alguém me atirava, me dava um tiro. E eu acordei, fui orar, falei, Deus, o que está acontecendo? Deus falou assim, é um tiro de verdade. E na noite seguinte, quase que alguém me dá um tiro. É para eu ter medo? Não. É para eu saber que Ele está olhando, Ele sabe do que vai acontecer e Ele está preparado e tem poder para me guardar. Não é para eu ter medo, é para eu fortalecer na fé. E eu sei que cada um dos irmãos tem, aleluia, experiências com o Senhor nesse sentido. Então não devemos temer. Louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa fé, o irmão Austin falou aqui que precisa ter um pouquinho de azeite, né, irmão? Que a nossa fé nessa noite seja pelo menos do tamanho de um grãozinho de mostarda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para que a gente não recue. Para que a gente não baixe a cabeça diante de uma situação. Para que a gente não desista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas vezes eu orando eu falava, Deus, eu não tenho mais força, mas tem um Deus que luta por mim, Ele tem força. Glórias a Deus. E eu queria terminar dizendo uma coisa. Irmãos, eu queria convidar os irmãos para refletir numa coisa. É importante ter azeite, é importante ter um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas eu queria te chamar para medir a sua fé.
Lembra que nós falamos que existem pessoas que têm uma fé mais fraca, outros têm uma fé mais fortezinha, não é verdade? Amém. A nossa fé pode oscilar. De todos. A fé de Abraão oscilou. Meça sempre a sua fé. Porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Meça sempre a sua fé. Deus, eu tenho um pouquinho de fé. E esse pouquinho de fé fez eu vir na igreja hoje. Deus, eu tenho um pouquinho de fé. E esse pouquinho de fé fez eu me ajoelhar na tua presença. Deus, eu tenho um pouquinho de fé. Eu estou duvidando, mas na verdade eu ainda creio que o Senhor pode fazer algo. Estou com medo, mas eu creio. Com o meu pouquinho de fé, eu ainda creio e espero. Use essa fé para se fortalecer. Pede a Deus mais fé. Tem uma passagem que os discípulos estavam sendo instruídos por Jesus, e Jesus estava falando sobre perdão, e aí chega um momento que Jesus fala assim: se o teu inimigo te machucar, te ferir 7 vezes ao dia, lá no livro de Marcos, 7 vezes ao dia, e ele vier até você pedindo perdão, perdoe. Quando Jesus falou isso, os discípulos falaram: esse negócio é ruim, é difícil enfrentar esse negócio 7 vezes por dia, irmão. Se Jesus falar isso, e já falou, está registrado, e eu precisar enfrentar isso, eu vou fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram. Jesus, dá para a gente mais fé. Eu preciso de mais fé para perdoar 7 vezes por dia. Eles tinham fé, mas eles precisavam de mais. E eu quero terminar essa pregação com essa reflexão. Meça a sua fé. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a nossa fé, ela vai ser provada com uma tentação que você não faz ideia. Essa é a grande verdade. Demas, a Bíblia diz que ele foi tentado e a fé dele não foi maior do que a tentação. Às vezes, você vai ser tentado com a angústia, com a dor. Eu estava lendo agora o livro de Atos e eu fiquei olhando assim, o Tiago, que foi morto à espada, ali no começo da igreja, ele era irmão de João, que escreveu o Apocalipse. E eu fiquei pensando assim, eu falei: Deus, que dor de você perder um irmão por causa da fé e continuar na fé. O João não culpou Cristo. O João não desanimou. E com a dor ele continuou. E eu falei: Deus, eu sei porque João continuou. Porque a fé dele no Senhor era maior do que a dor que ele sentiu pela perda do irmão. A nossa fé tem que ser maior do que a nossa dor. A nossa fé tem que ser maior do que o nosso ego, do que o nosso medo. Sim, irmãos. Sim. Eu costumo dizer que existem países hoje que perseguem cristãos que já tiveram plena liberdade do Evangelho. Já puderam declarar a fé deles livremente, hoje não pode. O que faz esses homens e essas mulheres continuar servindo e aliançados com o Senhor? Eles têm medo? Claro que tem, irmãos. Claro que tem medo. Quem é que não tem medo de morrer? Quem é que não tem medo de ser torturado? Só que a fé dessas pessoas é maior do que o medo. Que a nossa fé seja maior do que o medo. Que a nossa fé seja maior do que nosso senso de justiça própria, maior do que o nosso ego, maior do que as nossas tentações. Que a nossa fé comece pequena mesmo, com um grãozinho, com um pouquinho de azeite da botija, mas que o Senhor multiplique a nossa fé. Que o Senhor multiplique a fé do rebanho do Senhor na DETAG. Que a gente não recue em hipótese alguma, em circunstância nenhuma, diante de barreira nenhuma. Em nome de Jesus Cristo. Que a nossa fé seja maior do que a nossa fome. Porque Jesus demonstrou isso naquele deserto, quando ele disse não para Satanás. Ele estava com fome, ele queria comer, mas ele disse não. Que a nossa fé seja maior do que todas essas coisas. Para que não sejamos vencidos no meio desse deserto e consigamos chegar ao fim da nossa carreira, como Paulo chegou. Acabei a carreira, completei a carreira e eu guardei a...
o que Paulo passou. E por que ele guardou a fé? Porque a fé dele era maior do que todas as coisas que Paulo passou. Então, irmãos, o princípio de tudo é fé. É fé. Tenhamos que ter fé. E o Senhor acrescenta fé. E do mesmo jeito que Deus multiplicou o azeite daquela viúva, através das mãos de Eliseu, Deus multiplica a nossa fé. Deus, eu só tenho um pouquinho de fé, mas Deus multiplica se você buscar Ele. Deus, eu não estou conseguindo vencer essa tentação, está maior. Mas Deus, Ele quer te dar uma fé maior do que essa tentação. Ele quer te dar uma fé maior do que esse medo. Ele quer te dar uma fé maior do que essa ansiedade, do que essa inconstância. Deus quer te dar uma fé maior. E eu quero dizer isso, meça a sua fé. Meça mesmo, em nome de Jesus. E a gente vai continuar essa jornada. Não vamos recuar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, eu agradeço a oportunidade. E, irmãos, eu sei que já deu, porque agora a gente se baseia por ali, né? Já deu 9. Vamos fazer uma oração? É rapidinho, pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu quero que, se você dizer assim, Deus, a minha fé está boa. Aí você vai dizer assim, Deus, eu quero cuidar de alguém que está com a fé fraca. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Poderoso e eterno Deus de Israel, nós queremos te louvar, te bendizer. O Senhor é o doador de todas as coisas. O Senhor é quem renova as nossas forças. O Senhor é quem renova a nossa fé. O Senhor é quem renova o nosso ânimo. Meu Deus querido, aleluias, foi o Senhor que deu aquela coragem para Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi o Senhor, meu Deus, que revestiu a igreja primitiva com uma fé tão grande, Deus, que eles entravam naquela arena, enfrentando leões, cantando, Senhor. Meu Deus, eu não sei como está a fé dos meus irmãos. Talvez eu não saiba nem como está a minha, Senhor, porque eu não sei o que enfrentarei no amanhã. Mas eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite esta igreja, que o Senhor visite, Deus, cada um de nós. Que o Senhor visite, Deus, cada um desses jovens, cada uma dessas crianças, cada um dos obreiros, todo o povo do Senhor neste lugar. Que a tua graça seja sobre eles, Senhor. E que o Senhor possa nos renovar na fé. Que o Senhor possa nos dar, meu Deus, convicção, certeza da tua palavra e de quem o Senhor é. Que no nosso meio não haja um que recue, não haja um que desanime, não haja um que volte atrás. Pelo contrário, Senhor, que nós sejamos daqueles que agregam, que traz, que buscam outros para andar em teus caminhos. Visita em nome de Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor. Faz-nos lembrar, Senhor Deus, aleluias, das experiências, dos teus milagres, da tua palavra. Meu Deus, faz a gente sentir que a tua palavra é verdadeira. Porque uma coisa, Senhor, é conhecer e a outra é sentir, é testificar nos nossos corações a tua verdade. Faz isso em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.